João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos falar desse Jesus, desse Deus que se fez homem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o verbo. Estamos aqui nessa tarde para louvar unicamente o nome de Jesus, aquele que é eterno, mas andou entre nós para mostrar o caminho para a glória. No princípio era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o verbo. Ele é o verbo, a palavra, o verbo. Agora você canta comigo. E o verbo se fez carne, vai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça, cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o verbo se fez carne e habitou entre nós.